A tributação do fator trabalho tem que ser moderada, não pode ser exagerada, né? Uma das queixas que se faz no Brasil é que tem excesso de tributação, excesso de encargos sociais sobre o trabalho. O que gera isso? Gera um grande porcentagem de informalidade e gera tentativas de evasão através de reorganização dos arranjos de trabalho e etc. E gera frustração dos objetivos que se buscou alcançar com essas leis. Um sistema competitivo também tributa moderadamente o investimento, porque o investimento é móvel, ele vai de um país para outro e você não pode tributá-lo exageradamente. E, finalmente, os custos de cumprimento tributário não podem ser muito elevados, porque, às vezes, custa mais como se diz, escriturar os livros, guardar os documentos, arquivar as diversas peças, do que propriamente o imposto que se paga. Tudo isso tem que levar em conta em termos de competitividade. Feitas essas observações gerais, eu queria dividir com os senhores algumas reflexões sobre o que se considera alguns grandes problemas que nós temos aqui no Brasil, em termos de tributação, e que devem ser objeto de tratamento em qualquer projeto de reforma tributária. Talvez as reformas tributárias não tenham sido suficientemente ambiciosas para lidar com todas as questões, mas deixo essas reflexões aqui à consideração dos senhores e senhoras. O primeiro é que existe um excesso de regras a nível constitucional. Isso cria uma certa rigidez, dificuldade de mudar, porque qualquer mudança tem que passar pela Constituição, gera uma falta de transparência e gera um excesso de litigação em instâncias superiores. Tem muita coisa que tem que ir para o Supremo, porque se diz que está evado de inconstitucionalidade, precisa de uma ADIM, não sei o quê. Gera-se um fluxo enorme de procedimentos para o Tribunal Constitucional, que devia tratar realmente de questões maiores, ele acaba tendo que lidar com questões que não têm esse mérito de primeira ordem constitucional. Esse texto que está reproduzido aqui é uma das partes da Constituição. E eu vejo isso como uma aberração. A Constituição nunca poderia ter uma coisa dessa escrita lá, né? Porque isso daqui é para gente, só pode ler gente altamente especializada, um técnico, né? A Constituição teria que ser alguma coisa simples, que uma pessoa que tem educação de primeiro e segundo grau pudesse entender. É a Carta de Direitos Básicos da Cidadania, né? Não pode nunca ter uma coisa desse tipo aqui, né? Isso está errado, né? Então, nós teríamos que passar por um processo de desconstitucionalização das normas, temos que voltar à simplicidade, e talvez em leis complementares, inicialmente, mas os senhores que são juristas, que entendem disso melhor do que eu, que não sou, poderiam encontrar uma maneira de se tirar isso. Isso é específico da Constituição brasileira. Outras constituições não têm tanto tema tributário quanto aqui. Constituição nenhuma fixa alíquota de imposto, ou máxima, mínima, isso não tem sentido, não é matéria constitucional, não é? Bom, isso é uma das coisas que precisaríamos nos preocupar. E por que... Obrigado. E por que é importante essa questão do que está na Constituição e o que não está? Porque ela amarra todo o processo. Não se pode fazer reformas porque está congelado na Constituição, não é? Se não estiver bem feito, fica muito difícil depois de conviver com a norma. Muito bem. Outra é que nós caímos numa armadilha de definir, para efeitos das leis básicas, sobretudo o Código Tributário Nacional, tributos de uma maneira extremamente limitada, estrita, e imposto também. Então, o que aconteceu? Que essa visão assim, formalista acabou por ser abusada com os governos, não esse governo, nem o anterior, todos abusando disso, criando contribuições que, na verdade, não são contribuições, são impostos, mas que criadas como Constituição, elas não respeitam as garantias que a Constituição oferece contra os impostos, e ela viola os esquemas de separação
de economias entre os níveis de governo, não permitindo a redistribuição, porque ela não vai para os fundos redistributivos, e elas, na verdade, como dizer, é um abuso, porque é um abuso da forma, e ao invés de usar substância, que é uma contribuição como a COFINS, que são pagamentos não voluntários, são pagamentos obrigatórios, sobre bases caracteristicamente tributárias, são vendas, é faturamento, não é? Não havia razão nenhuma para constituí-los como contribuições. Então, isso nós deveríamos mudar na Constituição, mudar no Código Tributário, de forma a ter uma definição mais ampla e mais lógica, sem nos apegar à palavra em si, porque isso tem criado problemas enormes na aplicação. O número de litígios, de questões jurídicas que geram em torno dessas construções, de certa maneira abusivas, do direito, são enormes, né? O professor Eurico, que é um grande participante e organizador da Câmara de Recursos Fiscais, ele sabe quanta coisa se vai discutir em cima dessas picuinhas que, numa legislação mais bem feita, poderia evitar. Estou mencionando aqui para provocar a reação dele depois, quando intervir aqui. O terceiro, a tributação interestadual, ela é viciada porque nós introduzimos um sistema de tributação na origem. Não tivemos a mesma sabedoria dos norte-americanos, que quando fizeram a Constituição, eles colocaram um artigo bem curtinho, dizendo assim, nenhum Estado pode tributar cidadãos de outro Estado. Colocaram lá, né? Então, se a mercadoria vai de um Estado para outro, o Estado que manda a mercadoria não pode tributar. Não é país estrangeiro, não é? Não pode fazer isso. Mas aqui no Brasil, não. Nós criamos um sistema que o ICMS é cobrado na origem. Então, acontece o seguinte, vocês vejam, eu sou cidadão brasileiro, pernambucano e caruaruense. Então, se tem um domicílio fiscal em Caruaru, eu devo pagar imposto para a municipalidade de Caruaru, para o Estado de Pernambuco e para o Governo Nacional do Brasil, né, para a União Federal. Está certo isso. Mas eu não deveria pagar imposto para o Estado de São Paulo, não deveria pagar imposto para São Bernardo do Campo, né? Porque quando eu compro um carro feito em São Bernardo, ele está sendo tributado lá e eu estou pagando. Isso não tem razão de ser. Nós deveríamos ter um sistema que fosse melhor, que não fosse, digamos, colocado a serviço simplesmente do Estado onde os bens são produzidos. E esse sistema, que já era mal com o sistema de destino ou de origem parcial que havia, com o sistema de partilha de alíquota, agora ficou muito pior com a invenção do contribuinte substituto, no qual o imposto é cobrado inteiramente no momento da saída da fábrica, com o que nós transformamos o imposto ao consumo, que devia ser o ICMS, devia ser o imposto ao consumo, no imposto à produção. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos a que enfrentar, esse viés pró-estados produtores, que gera uma concorrência tributária predatória. Tudo que nós chamamos de guerra fiscal advém disso. Se nós resolvêssemos esse problema, nós teríamos nenhuma guerra fiscal. E, finalmente, nós temos um problema de reembolso inadequado dos impostos cobrados sobre a exportação, o que gera uma proteção negativa, um desestímulo à exportação. Esse é um dos grandes temas que tem que ser resolvido no contexto de reforma tributária.